A tipagem de funções no TypeScript é uma das partes mais essenciais na hora de desenvolver o nosso código. Definindo qual que é o tipo de cada parâmetro e também do retorno da função, o desenvolvimento fica muito mais claro e muito mais fácil de se fazer. Vamos começar aqui com algo bem simples. Eu vou criar uma função chamada Bootstrap. É um nome qualquer aqui para uma função, né? Basicamente seria uma função para inicializar aí o nosso projeto. Então eu posso dizer aqui que ela vai receber um dir name e aí eu defino aqui usando o type annotations, qual que é o tipo desse parâmetro, e eu quero que ele seja uma string. Então olha só, quando a gente for executar essa função, o TypeScript vai continuar reclamando até que a gente passe o parâmetro requerido com o tipo correto, que no caso aqui seria uma string, né? Vou querer um segundo argumento aqui, na verdade vários argumentos, então eu vou chamar aqui de args e vou definir que ele é opcional do tipo qualquer array, né? Então isso aqui vai ser um array de qualquer coisa. E aí desse jeito a gente tem aqui a nossa função. Eu posso até usar aqui um import meta dir name, porque essa propriedade é uma string, né? Então ela se encaixa perfeitamente no tipo do parâmetro. E aí eu posso passar aqui um array com qualquer argumento, né? Pode ser um número, pode ser um booleano, pode ser uma string, pode ser um objeto. Se eu quiser limitar esse n aqui a apenas 2 ou 3 tipos diferentes, eu crio aqui um tipo chamado args. Coloco aqui, ó, string ou number ou boolean. Vai ser um desses aqui. E aí, se eu transformar isso aqui num args array, meu objeto aqui ele já fica inválido, né? Inclusive, se eu passar nulo ou undefined também não vai funcionar. Só string, number ou boolean. E por último aqui, na definição de uma função, a gente pode, depois aqui dos parênteses, definir qual que é o retorno dela. Então eu posso pôr um 2 pontos aqui e falar que ela retorna um booleano. É muito comum você que está aprendendo aí ficar completamente preocupado depois que você define o retorno da função, porque o TypeScript ele vai ficar reclamando, né? Isso é porque você não escreveu a função ainda, né? Então, se a gente definiu que a função deve retornar boolean, a gente precisa aqui dentro da função fazer com que ela retorne um boolean. E o que o TypeScript está dizendo aqui é que a gente está retornando undefined, void ou qualquer valor, né? Então a gente precisa retornar aqui um valor booleano. Se a gente definisse aqui que é um number, então a gente teria que retornar um valor numérico, né? Então eu vou deixar o boolean aqui mesmo. Bom, a gente está falando só de tipagens, né? Não vou entrar em muitos detalhes de como funcionaria uma função assim, mas é para vocês entenderem como é que funciona a tipagem de funções aqui no TypeScript, né? Então, só para recapitular, palavra-chave função, nome da função, parâmetros, define o tipo do parâmetro com 2 pontos na frente. Se quiser que o parâmetro for opcional, antes dos 2 pontos coloca uma interrogação e para definir o tipo do retorno da função, 2 pontos na frente do parênteses, né? A gente pode criar um tipo customizado que é uma função também. Então, eu posso criar aqui um type e eu vou chamar de main function. E aí ela vai receber aqui uma função de seta, né? Mas isso aqui seria só a tipagem dessa função. Então eu posso abrir aqui uma função e falar que ela retorna void. Mas como vocês notam, não tem como eu executar isso aqui, ó, ele nem aparece. Ele nem aparece aqui para eu executar uma main function, porque isso aqui é só uma tipagem. Então o que eu posso fazer é definir aqui que a nossa main function vai receber um args, que vai ser um string array, né? E vai retornar void. E aí, quando eu tenho um type function dessa maneira aqui, eu preciso criar uma variável e definir o tipo dela como essa main function. E agora, quando a gente pôr dentro dessa variável aqui o valor de função, a gente passa aqui uma função de flecha. E aí, quando a gente definir o parâmetro aqui, args, a gente não vai precisar definir a tipagem, porque ela já está definida aqui na nossa variável main aqui, que é a nossa função. Então, o TypeScript já vai saber que args é do tipo string array, que foi exatamente o que a gente definiu aqui para esse parâmetro. Você pode utilizar a sintaxe antiga também, que é fazer um function dessa maneira aqui, e aí a gente tem os args, né? Vai dar na mesma. Ou você pode usar a sintaxe mais comum, que é a arrow function, né? A gente pode criar uma interface, vamos chamar aqui de functions. No caso, ela seria métodos, né? Então, aqui dentro da interface, a gente pode usar aquela sintaxe normal de função. Então, a gente pode criar uma função run, que retorna void. E aí eu posso receber aqui qualquer coisa, né? Um texto que pode ser de qualquer tipo. E aí, essa é uma forma aqui de declarar o tipo aí de uma função. No caso, dentro de um objeto será um método, né? Então, a gente pode criar um outro aqui, que é o execute, retorna um booleano.
Claro, pode ser qualquer coisa. A gente pode até definir uma função para lidar aí com as requisições de uma API, né? Então eu vou chamar aqui de handle, vai retornar void e a gente vai receber aqui um rec e um res, né? Se você já mexeu com APIs alguma vez, você sabe que o rec é uma request, né? Então eu posso até puxar o request do próprio Node, então ele é uma tipagem global, então não preciso importar de lugar nenhum. E o res é uma response, né? E aí a gente pode usar essa interface em qualquer lugar. Por exemplo, criar uma variável aqui, ó. Define aqui como functions. Claro, a gente tem que falar que a variável vai receber esse valor, né? Que é o objeto aqui. E aí aqui dentro a gente vai ter como executar todos os métodos, né? Deixa eu pôr aqui eles aqui, ó. Esse aqui retorna um boolean. E os outros aqui retornam void, então não preciso retornar nada. E olha que legal como na interface a gente já tipou esses métodos. Quando eu passo o mouse aqui por cima de rec, a gente vai saber que ele é do tipo request, né? Inclusive, se eu pôr um ponto aqui, eu tenho todas as propriedades do nosso request e do nosso res também. A gente tem tudo aqui, ó. Que legal. E se vocês não notaram, olha que interessante, ó. Eu vou excluir esse método handle. E se eu abaixar aqui e eu der um Ctrl espaço, olha que legal. O TypeScript já vai sugerir para a gente aqui um autocomplete da função já com os parâmetros que ela recebe. Então, quando eu clico aqui, ele já vem escrito aqui os parâmetros bonitinho, assim como a gente define na interface. Se eu trocar o nome aqui para request, por exemplo, e aqui eu vou colocar um nome completamente nada a ver com a função, vou pôr rinco, e aí vou deletar isso aqui. Quando eu der o Ctrl espaço de novo, tá aqui o nome que a gente definiu para os parâmetros na nossa tipagem. É claro que esse aqui é só uma sugestão, né, do autocomplete. A gente pode pôr o nome que a gente quiser, ó. Posso pôr aqui o res, e aqui eu posso pôr o rec, né? Nome dos parâmetros não vai interferir em nada, mas a tipagem aqui ela sempre vai ser a mesma, né? Request aqui é do tipo request e rinco é do tipo response, certo? Vou criar uma outra função aqui, eu vou chamar de custom log. Essa aqui vamos fazer uma função de verdade, né? Eu vou receber aqui um texto, que basicamente eu vou dar um console log nesse texto, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, console.log e o texto. E aí a gente poderia fazer assim, ó, console.log e aí o nosso texto qualquer. Seria a mesma coisa de usar o console log normal, né? Mas como a gente está fazendo uma função customizada aqui, né? Então vamos supor lá que a gente tem uma lib de cor e então a gente pode definir aqui, ó, que o tipo é uma string e eu vou pôr por padrão aqui green, né? Vai ser uma cor padrão aqui que a gente vai receber. Claro, ó, a gente não tem uma lib de cor instalada de fato, mas vamos simular aqui que a gente receba a cor e fique colorida aí, fique verde. Vamos simular isso, né? Então a gente vai dar um console log no nosso texto em verde, por padrão, né? Mas se eu quisesse aqui, eu colocaria, por exemplo, vermelho, né? Ou amarelo, mas se eu não pôr nada por padrão, ele é verde, né? E aí eu posso pôr aqui mais argumentos. Então eu vou pôr aqui um time, e aí eu quero que ele seja do tipo date, e vou pôr um autor, que vai ser uma string. Só que esses últimos aqui eu quero que eles sejam opcionais. Assim como o color, né? O color também é opcional aqui, porque a gente já definiu um valor padrão. Então eu vou por aqui uma interrogação antes dos dois pontos para definir o tipo. E agora sim, se torna opcional esse parâmetro. Agora se a gente quiser acessar aqui time e autor, a gente teria que passar uma cor. Então se eu quiser que ela continue sendo verde, eu passo ela aqui. E aí no time, a gente precisa passar um date, né? Então eu posso fazer um new date. E no autor, eu posso passar aqui uma string qualquer. E agora olha que legal. Se eu passo o mouse aqui por cima de time, dentro da nossa função, a gente consegue notar que time é do tipo date ou undefined. E eu não quero exibir undefined no terminal. Então eu vou fazer uma checagem aqui para saber se time não é undefined. Se não for, vou dar um console log usando aqui o time toString. Eu vou dar um Alt Shift seta para baixo para duplicar essa linha e vou fazer a mesma coisa com o autor. Então aqui eu vou trocar para autor. Se existir o autor, o texto aqui vai ser by, que seria por, esse seria basicamente por rinco. E aí eu ponho aqui a string do autor, né? Então, olha que legal. No JavaScript, undefined é um valor false. Isso significa que ele vai dar falso caso exista undefined nessa variável. Se dá falso, o código não cai dentro do if. Ele vai pular e vai para a próxima linha. Mas date é um valor truth, ou seja, verdadeiro. Então, se existir date dentro de time, o if é executado e o undefined já não é mais possível existir. Porque se vocês lembram aqui,
do nosso union type, o TypeScript acha aqui que time pode ser date ou undefined. E como ele excluiu a possibilidade de ser undefined, porque o if deu verdadeiro, então time aqui vai ser date. A mesma coisa vai acontecer aqui para o autor, ó. Ele é string ou undefined. Se ele for truth, ou seja, uma string válida, o código vai cair aqui dentro e o autor vai ser só uma string. Então tá aqui a nossa função custom_log. Só que tem um jeito de melhorar essa função aqui, é até uma convenção que eu particularmente sigo. Se você for criar uma função e ela der mais que 2 parâmetros, a gente já pode trocar isso para um objeto de opções. Então eu vou renomear essa função aqui para old custom log, vai ser a nossa função antiga aqui, customização de log. E aí a gente vai criar uma outra função aqui, vai se chamar custom log mesmo. E no primeiro parâmetro eu vou receber um texto. E agora no parâmetro seguinte eu vou receber um objeto de opções. Eu vou definir a tipagem dele assim vazia por enquanto, porque eu vou utilizar as interfaces para definir as propriedades que eu quero. Então eu vou criar uma interface chamada custom log options. Então a gente já está até seguindo uma outra convenção aqui para nomear as nossas interfaces. Primeiro eu coloquei aqui o nome da função e depois eu coloquei o parâmetro, né, que a gente vai definir essa interface. Se esse parâmetro aqui se chamasse props, eu definiria custom log props. Então, é uma convenção aí que eu costumo seguir para eu saber exatamente da onde cada interface é, né? Então, beleza, a gente pode definir aqui as mesmas propriedades que a gente espalhou aqui nessa definição da função, né? Então, eu posso até copiar isso, vou colar aqui dentro, vou colocando um debaixo do outro, né? No caso das interfaces, a gente não pode definir um valor padrão, porque aqui é só uma tipagem, né? E eu vou querer aqui que color seja opcional. Então, beleza, a gente pega essa interface e define aqui como o tipo do objeto. E agora, olha que legal, quando eu utilizar o custom log, eu posso passar aqui meu texto. E aí ele requer aqui, né, que eu passe um segundo argumento com as opções, mas aqui dentro eu não tenho obrigação de passar nenhuma delas, né, se eu não quiser. Então, para a gente melhorar isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir um valor padrão para a propriedade option. Se eu não quiser passar um segundo argumento nessa função, eu quero que o parâmetro option seja um objeto vazio. Então, beleza. Dessa forma, a nossa função aqui já vai funcionar só com um argumento, né? Agora, se eu quiser adicionar opções a mais, eu dou uma vírgula aqui e eu posso abrir o objeto de opções, ó, Ctrl espaço, ele já vai me sugerir as propriedades que eu declarei que existem nessa interface, que é o tipo desse segundo parâmetro. E agora, para a gente pegar aqui dentro, como que a gente vai fazer? Eu gosto de pensar que a maioria de vocês que estão assistindo esse curso vieram do meu curso completo de JavaScript, porque lá eu falei sobre a desestruturação. Então, se você não viu, eu recomendo muito que veja esse vídeo sobre desestruturação, porque a gente vai estar utilizando esse conceito aqui e junto com a tipagem do TypeScript, né? Então, olha que legal. Se eu faço um const, abro aqui um objeto para desestruturar da nossa options, se eu der um Ctrl espaço aqui, ele vai me mostrar as possíveis propriedades que existem dentro dessa interface. Então, primeiro eu vou querer color, posso pôr uma vírgula, vou pegar aqui o autor, e olha que interessante, conforme a gente for retirando as propriedades, o TypeScript ele entende e para de sugerir elas pra gente. Então, antes tinha color e autor aqui, e agora só tem time, né? E aí, quando eu extraio a última propriedade aqui das options, se eu der uma vírgula aqui e der um Ctrl espaço, vocês notam que ele não aparece mais sugestão nenhuma aqui pra gente extrair, né? E aí, para a gente definir um valor padrão aqui, ó, que a gente fez como green, é a mesma coisa de um código JavaScript normal. Isso, inclusive, eu ensinei no vídeo sobre desestruturação. A gente põe aqui nosso operador de atribuição e fala o que vai receber, né? Então, por padrão, eu quero que a color aqui seja green. E aí a gente pode até copiar aqui o resto dessa função, ó, console log. E se a gente colar aqui embaixo, ó, vai dar na mesma, acontece da mesma forma. E agora vamos até copiar o jeito que a gente fez aqui. A gente vai usar um custom log, passar aqui o texto que a gente quer, logar no terminal. E como segundo argumento, a gente pode abrir um objeto. E agora, vocês notam que eu posso passar time e autor sem ter que passar a color. Então, já poupou algumas letras aí no nosso código, né? A gente não precisou passar a propriedade color, porque numa forma de um objeto aqui, a gente pode passar as propriedades que a gente quer e as que a gente não quer, a gente não precisa passar, né? Só omite elas. Bom, existe mais conceitos sobre as funções que a gente precisa ver ainda, como os genéricos e os overloads, porém esses conceitos se aplicam a outras coisas também, não só a funções, então eu preciso explicar eles antes, em uma aula exclusiva, né? E isso a gente vai ver em breve, mas
eu quero dar um pouco de expectativa aí para vocês. O conceito de overload de funções é muito legal. Então, segue o fluxo aí correto de cada vídeo para você poder chegar lá no vídeo de overloads e conseguir entender perfeitamente, porque é um conceito muito massa de aplicar aqui no TypeScript. Inclusive, eu uso demais nas minhas libs, mas é basicamente assim que funciona a tipagem de funções no TypeScript.